Eu quero deixar claro a todos que eu vou usar o artigo 107 do regimento desta casa, o qual diz que eu não irei apartear a minha fala, até porque é grande. Coloquei tudo dentro dos ritos ontem, quando eu oficializei a minha fala nessa tribuna, nesta manhã. Quero colocar aqui também o artigo 63, e isso fica bem claro, o artigo 63 do regimento interno dessa casa, no qual me assegura que eu não devo ser interrompida no meu momento de fala. E aqui eu já peço, inclusive, se tiver policiamento, guarda municipal, porque enquanto o vereador Dandô estava falando, eu ouvi conversação na galeria. E eu não vou permitir, no meu momento de fala, nesta casa eu estou no meu momento de trabalho, portanto eu preciso e eu exijo, eu estou respaldada dentro da lei, do regimento interno da lei orgânica. Senhor presidente, você já ouviu, eu acho que faz-se necessário a compreensão de todos da galeria. Só mais reforçando o pedido, o direito da vereadora, a galeria, preste atenção, igual ouviram todos que passaram nessa tribuna. Muito obrigado. Então eu estou exigindo um direito que me assiste. Pelo regimento interno dessa casa, no seu artigo 63. Eu ouvi o ex-prefeito colocando a sua defesa, respeitosamente. Eu ouvi o vereador Dandô. E eu sou uma pessoa na qual respeito o discurso e a opinião e o voto de cada um. Meus colegas sabem muito bem disso. Aqui todo mundo é de maior. Eu trago aqui, senhores, até a título de esclarecimento, que aqui não é um julgamento político, nós estamos julgando contas do exercício de 2010. Não é de cunho político. E sim de uma análise criteriosa, não só dessa casa, pela comissão, mas também pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Maranhão. Quero também deixar claro aos senhores que estão aqui na galeria e aos meus colegas, e também quem nos assiste através das redes sociais, que eu já deixo também aqui meu muito obrigado, que o ex-gestor já encontra-se inelegível. Não é essa conta no exercício de 2010 que vai permitir que ele seja candidato em 2024. Que fique claro em relação a isso. Quero também esclarecer aos senhores que não é a condenação, se nós acompanharmos o voto do parecer 266/2017, que vai impedi-lo de exercer sua profissão de médico, até porque o ex-gestor já tem algumas condenações, devido aos 8 anos de mandato que ele esteve à frente dessa administração do município de Bom Jardim. Não vai impedi-lo. Até porque, como ele bem colocou, ele é um excelente médico, procurado, sim, por esses munícipes que aqui residam na nossa cidade e nos interior. Não tira o mérito, a qualidade, essa votação aqui não vai tirar o mérito, a qualidade de pessoa e de médico que ele é e que ele exerce a sua profissão. Nós estamos, senhores, fazendo um julgamento de conta referente ao exercício de 2010. Agora, roda esse econômico, agora eu vou entrar no mérito da questão, ainda não tinha entrado. Ninguém transforma o mundo quieto. Eu quero que vocês observem bem essa frase. Por isso, nesse momento, não cabe a mim simplesmente dar o meu voto, votando sim ou não, a favor ou contra. Também tenho certeza, senhores, que não irei mudar os votos dos meus colegas edis. Uma vez, Marcos Caldeira, que cada um aqui é maior de idade e com certeza já tem seu voto em mente. Mas cabe a mim tornar público os atos administrativos, né, pelo qual o senhor Dr. Roque Portela responde. Pois a política não cabe, a política atual, não cabe ficarmos em cima dos muros, mas acima dos muros. Nesta casa sou conhecida pela minha coragem e também pelos enfrentamentos ao longo desses quase 7 anos à frente do Legislativo. Eu tenho consciência, senhores, que eu sou odiada por uns,
mas também aplaudida por outros. Eu tenho plena consciência disto, senhores vereadores. Mas como já falei, ninguém transforma o mundo quieto. As contas aqui julgadas nesta manhã, como já foi colocado pela própria defesa do senhor Roque Portela, no qual ele falou do seu trabalho frente à administração, referente ao período de 2010. É um direito que lhe assiste dele estar usando essa tribuna e fazendo a sua defesa. Está na Constituição, está na lei orgânica desse município. É um direito que lhe assiste. E ele esteve nesse momento e fez a sua defesa. Mas a política existe duas faces, senhores. Aquela que eu mostro ao povo e aquela que se faz também necessário mostrar ao povo. Afinal, nós estamos fazendo hoje um julgamento. E como todo um bom julgamento, precisamos mostrar os dois lados dos fatos. O ex-prefeito, doutor Roque, não está aqui por uma mera coincidência. O Tribunal de Contas entendeu que houve várias irregularidades, mau uso da máquina pública e de recursos públicos. Quem está dizendo isso não é a vereadora Vânia. Quem diz isso é o Tribunal de Contas. Após analisar criteriosamente documentos esses, senhores, que está à vista de vocês, aqui do lado do Arão, bem à frente, e verificar a falta dos mesmos. Eu falo alto, né? Por isso que às vezes dou aos ouvidos de alguém. Certo? Verificar as faltas dos mesmos. A verificação desses arquivos culminou num parecer prévio, 266, né? Aonde pede a desaprovação das contas do então ex-gestor, doutor Roque Portela. E aí foi devolvida a esta casa. Nós estamos nessa missão, vereador Marlen, né, de julgar. Só que até então, tem muita gente se perguntando, meu Deus, o que está sendo feito nesse momento? Foi falado em julgamento, ele usou a defesa, falou que não houve nada, mas a vereadora já está colocando aqui que essas contas não impede ou impede. Então, tem sempre esses pontos de interrogação. Faz-se necessário trazer, não só aos meus edis, amigos, vereadores desta casa, como todos vocês da galeria e quem nos assiste através das redes sociais, o entendimento claro e objetivo do que diz no parecer 266/2017. Que eu faço questão de ler, e não foi a vereadora Vânia que inventou. Foi mandado do Tribunal de Contas a esta casa, acompanhando essas contas aqui, que vocês podem, que está à vista de vocês. Tudo isso aqui. Documentos analisados criteriosamente, como eu falei anteriormente. Correto? Então, senhores, em relação a essa prestação de contas, referente, né, a 2010, o Tribunal de Contas já está transitado e julgado. Mas o que, Vânia, que diz esse parecer? E eu preciso fazer a leitura desse parecer para que os senhores edis tenham seu entendimento, vereador Cesarino. Correto? E aqui, a vereadora não está usando de discurso político. Eu estou usando o que acompanhou as contas que chegou nessa casa, que é o parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, eu preciso que os senhores me ouçam atentamente para vocês poderem entender, porque eu vou falar da forma mais objetiva possível para que vocês entendam e saiam daqui sabendo de fato o que ocorreu na sessão de terça-feira, dia 22/8/2023. Já colocando mais uma vez que eu não permito perturbação no meu momento de fala. O regimento interno dessa casa me assiste. E é por isso que a vereadora Vânia, que vos fala, faz questão de ler, reler e entender tanto a lei orgânica dessa casa como o regimento interno. É difícil me pegar descalço. Mas o que diz o parecer 266? Chegada a esta casa acompanhando essas contas. Parecer prévio 266/2017. Eu já vou entrar no mérito. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
no uso de sua competência que lhe confere, no artigo 172, no inciso 1, da Constituição Estadual, cita também a Lei Orgânica do TCE, né? Decide por unanimidade, em sessão ordinária do Pleno, nos termos do relatório, proposto de decisão, né? Emite o quê? Parecer, desaprovando as contas anuais do município de Bom Jardim, no exercício financeiro de 2010, de responsabilidade, senhores, do prefeito, senhor Antônio Roque Portela de Araújo. Em prazo de balanço, aliás, desculpem, em razão de balanço geral, representar inadequadamente as posições orçamentárias, já dita aqui pelo relator Elis Nelson, financeiras operacionais, patrimoniais do município, quanto às ocorrências consignadas. No relatório de informação técnica, descreve ainda, a seguir, a ausência de documentos que integram o processo de prestação de conta, que é essas contas que vocês estão vendo aqui. A palavra que eu coloquei aqui, ausência de documentos para dar suporte à prestação de conta. Ausência, eu acredito que aqui eu não preciso descrever o sinônimo de ausência, porque todos vocês sabem. Correto? Senhores, o que fica claro aqui é que houve uma sessão ordinária no Pleno, na qual os conselheiros julgaram pela desaprovação das contas do então ex-gestor Dr. Roque Portela. Em seu parecer, esse julgamento, senhores, ele não foi só de 3 contra 2, foram 5 conselheiros que julgaram inadequadamente, pedindo aí no seu parecer a desaprovação das contas. Está entendido aos senhores vereadores? Que não é a vereadora Vânia, e todos vocês que me assistem, não é a vereadora Vânia inventando. Eu estou com o documento em mão, estou com o parecer em mão. E esse parecer também chegou para todos os colegas pelo portal da transparência da Câmara. Ficou entendido até aí o porquê que o Tribunal de Contas pediu a desaprovação por falta, por ausência de documentos anexados no exercício, nas contas do exercício de 2010. Senhores, o Elis Nelson aqui listou, o relator listou 16 itens, né? 16, certo? Falta de documentos, só que aqui, e eu preciso mostrar isso aos senhores, deixando aqui um pouco de lado o microfone. Aqui é o parecer prévio. O Elis Nelson apontou 16 irregularidades. Fique claro isso. Só que nesse parecer prévio acompanha também a ausência de documentos. E eu faço questão que os senhores vejam. Tudo isso aqui são documentos que faltam. Tudo isso aqui são documentos que faltam, analisado criteriosamente pelo Tribunal de Contas. Não é, eu volto aqui o microfone de novo, não é a vereadora Vânia inventando, senhores, não é. Não é a vereadora Vânia usando aqui da questão política, não é. Eu estou sendo técnica, levando a conhecimento dos senhores o porquê que os 5 conselheiros do Tribunal de Contas decidiu pela desaprovação das contas do ex-gestor. Ficou claro? Vale lembrar que a decisão pela desaprovação dos conselhos do Tribunal de Contas do Estado não foi de qualquer jeito. Foram analisadas, examinadas criteriosamente os autos do processo na folha, e eu vou listar a folha para vocês, 211 a 294. Ou seja, foram analisadas aí, criteriosamente, 82 páginas para poder os conselheiros emitir um parecer desaprovando as contas do ex-gestor no exercício de 2010.
correto? 82 páginas. Relatório de quê? Essas 82 páginas era relatório de informações técnicas, em que se constatou uma série de irregularidades na gestão das contas públicas sobre análise tendo como parâmetro os princípios da legalidade, da legitimidade, economicidade, aplicação, né, das subversões e renúncia de receita. Nas páginas, 82 páginas, aliás, dos relatórios da UTC, foram identificadas aí, inclusive o relator já colocou isso, 16 irregularidades. Mas eu trouxe a vocês, senhores, as demais e fiz questão de mostrar. São todas essas aqui, mais uma vez eu faço questão de mostrar, todas essas aqui, irregularidades, correto? Porém, temos outras. Aqui, senhores, eu saliento ainda que em todas as fases de instrução processual, lhe foi oportunizado a sanar essas irregularidades. Foi dito aqui que não houve oportunidade, que o tempo já venceu, que é de 10, 13, 14 anos. Quem é bom de matemática faz as somas, não sou não. Certo? Saliento ainda que em todas as fases de instrução processual lhe foi oportunizado a sanar essas irregularidades que faltam no processo. A prova disso, porque eu não falo aqui à toa, é o ofício de número 252/2012, lá nas folhas 295, o que diz o conteúdo do ofício, vereadora? Diz que ele foi... Vereadora Vânia, tem 3 minutos para concluir. Tá. Devidamente citado na época das ilegalidades, podendo apresentar as alegações de defesa no prazo de 30 dias, podendo prorrogar para mais 30. No entanto, o ex-gestor deixou transcrever os referidos prazos. Esta Câmara também, a Câmara de Vereador também, fez da mesma forma. Deu a ele todos os prazos para ele estar aqui hoje. Em seu recurso de reconsideração, encaminhado ao Tribunal de Contas, né, após o parecer 266, aonde diz que pede aí pela reprovação, pela desaprovação, o ex-prefeito alega que nenhuma das falhas apontadas na decisão em referência gerou dano ao erário municipal, uma vez que esses recursos, gerenciados por ele, foram corretamente aplicados em favor do interesse da municipalidade. Senhores, o que eu tenho aqui são processos. Processo. E esse processo aqui, ele fala em devolução. Devolução a este município de 2.854.000. Isso aqui são processos. Processo municipal, porque existe o da estadual e da esfera federal. Isso aqui são processos. Tem alguém me dando tchau. Não estou querendo seu tchau, colega. Então, e ainda tem mais outras. Eu trouxe só... Senhor Rony. Eu preciso de ordem na casa, ela tem 3 minutos para concluir, então vamos aguardar. Continue, vereador. Certo, muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero trazer ainda aos senhores, só para concluir a minha fala, né, o acórdão de número 677/2019, e eu vou ler para finalizar, aonde diz o quê? Né? Aonde diz aqui quem sessão plenária ordinária, com fluxo nos artigos 129, inciso 1º, aí 136 da lei, 8.000, da lei orgânica do TCE, em sessão plenária ordinária com fluxo, e aí ele diz o seguinte: nega provemente ao recurso por entender que a justificativa oferecida pelo recorrente não foram capazes de modificar o mérito da decisão recorrida.
Diz ainda, Senhor, que deve manter na íntegra o parecer prévio, né, 266/2017, que decide pela desaprovação das contas do prefeito de Bom Jardim no exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do doutor Roque Portela. Após apresentar os seus recursos, tal. Então aqui eu digo, senhores, que vocês também, caros colegas, nós vamos seguir o parecer prévio. Foram 5 conselheiros, por falta de provas, irregularidades, má uso da máquina pública, desse exercício. Não é de cunho político a nossa decisão, vereador Dandô. É técnica. E aqui eu trouxe prova suficiente, queria ter mais tempo para mostrar mais coisa a vocês. Sim? Então ficou claro que a decisão da vereadora Vânia, a decisão dos colegas, senhor Ranieri, que nós temos prerrogativa e você sabe disso. A decisão da vereadora Vânia, a decisão da vereadora Vânia, se estiver incomodado, se candidato, seja vereador e venha para cá também. A decisão da vereadora Vânia, quem estiver achando ruim. Estou no meu momento, preciso ser respeitado e vou concluir a minha fala. Eu peço aos meus pares que nós acompanhamos o parecer prévio, porque não foi só o parecer 266 que desaprova as contas. Houve um acórdão também, o 677/2019, que mantém na íntegra, senhores, a desaprovação das contas do senhor. E muito obrigado.